Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa transmissão da Igreja Batista Boas Novas, aqui da minha casa, enquanto nós não retornamos totalmente ao templo. Eu estou ministrando a palavra aqui de casa nos domingos pela manhã e nas quartas-feiras à noite. No domingo à noite já estamos nos reunindo no templo às 19 horas e 30 minutos. Portanto, você é nosso convidado, é nossa convidada a participar dos momentos em volta da palavra do Senhor no domingo cedo e na quarta-feira e também ir ao culto lá no nosso templo, ali na Vila Guarani. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Esse é o meu desejo. Acima de tudo, é o desejo de Deus abençoar você, abençoar a sua família. Eu queria agradecer a Deus pela semana que Ele tem nos dado, tem nos abençoado, tem nos guiado e por isso nós nos alegramos na presença de Deus. Queria lembrar você que neste segundo domingo de outubro, agora dia 11, nós celebramos o Dia da Criança Batista, porque no dia 12, na segunda-feira agora, é celebrado, é comemorado o Dia da Criança. Portanto, parabéns às crianças, aos pais, e eu quero agradecer a Deus o Ministério Infantil da nossa igreja, a líder Aline e tantos outros irmãos e irmãs que cooperam ali. Que a bênção de Deus esteja sobre professores e professoras e sobre a líder, a irmã Aline. Ontem, no sábado, foram distribuídos presentes, lembranças às crianças que participam do Ministério Infantil. Que bom! E eu quero desafiar você, pai, a levar o seu filho, a sua filha para a igreja participando do Ministério Infantil. Por enquanto não podemos. As crianças, os idosos estão muitas vezes não podem participar, as crianças estão proibidas, não é, na verdade, de estarem juntas, nem na escola secular, nem na escola bíblica, nem no culto infantil. Mas logo tudo vai passar e voltamos à normalidade. E é o desafio para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, levar o seu filho ou neto à igreja para o culto infantil, para a escola bíblica dominical. E eu quero me alegrar com você, criança, me alegrar com os pais, nesse domingo, quando celebramos o Dia da Criança Batista. Nesse domingo também, nós vamos levantar a nossa oferta missionária, Pró-Missões Nacionais. Então vá ao templo, leve a sua oferta. Se você não pode ir, acredite na conta da igreja dizendo oferta missionária. Nesse domingo, dia 11, e no próximo domingo, dia 18, vamos levantar a nossa grande oferta missionária. Eu espero que você tenha separado a sua oferta, consagrado ao Senhor. O Brasil precisa do Evangelho. Missões nacionais, quando missionários estão em cantos que nós não podemos ir no nosso Brasil. Já temos feito alguma coisa com missões mundiais, vamos separar as ofertas e encaminhar as juntas de missões nacionais e missões mundiais. Nos alegramos com os irmãos que completaram o aniversário na semana que passou. Na segunda-feira, dia 5, foi aniversário do Rafael, esposo da Rayane. Que Deus esteja abençoando a vida do Rafael, da Rayane, esse casal da nossa igreja. No dia 8, completou aniversário a irmã Loriane, a esposa do Max, mãe do Paulinho, meu xará. Que Deus esteja também abençoando a vida da Loriane, da sua família. Dia 8 ela completou aniversário. No dia 10, o Júnior, esposo da Paola, completou aniversário. Hoje, dia 11, o nosso irmão Ziel Martins está completando também mais um ano de vida. E no dia 6, a irmã Dela, esposa do irmão Zé Carlos, também completou mais um ano de vida. Então, os parabéns da nossa igreja, os meus parabéns, que Deus esteja de uma maneira muito especial, derramando bênçãos sobre a vida de vocês. E eu queria e quero orar agora agradecendo esse momento. Queria convidar você a abaixar sua cabeça, onde você está, reúna a sua família, tem um tempo agora de
contrição, um tempo de respeito a Deus, que nós vamos conversar com Ele, né? Mesmo na sua casa, com todo o alvoroço da nossa casa, vamos separar esse tempo agora com muito silêncio, muita reverência, para falarmos com o nosso Deus. Baixe a sua cabeça onde você está, coloque-se diante do Senhor. Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, aqui entre nós como é lá no céu. Nos alegramos na tua presença nesse domingo, mais um dia que o Senhor nos dá para adoração ao teu nome. Agradecemos a semana que passou, a tua boa mão sobre nós, e queremos dizer, Deus, é verdade, se não fora o Senhor, que seria de nós? Eu quero agradecer a Deus a vida dos teus servos, irmãos e irmãs queridos, que completaram mais um ano de existência. Fizeram aniversário na semana que passou. Que a tua bênção dá a eles anos e anos de vida para te servirem, honrarem o teu nome. Abençoa as suas famílias, para que sejam cada dia mais consagradas ao Senhor e através deles o teu nome seja glorificado. Queremos agradecer o Ministério Infantil da nossa igreja. Eu peço a tua bênção sobre a Aline, a líder, as demais irmãs e irmãos que cooperam nesse ministério. As crianças que participam, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre elas, que elas estão crescendo na graça, mas crescendo também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço a tua bênção sobre os pais dessas crianças, para que tenham sabedoria do Senhor, discernimento para educá-las no teu caminho, crendo que até quando envelhecerem não vão se desviar dele. É promessa do Senhor e nós pedimos isso e já agradecemos. Pai, eu peço também por esse domingo, dá-nos um domingo de paz, de descanso, de intimidade com o Senhor, pelo culto da noite, as ofertas que serão levantadas. Ó Deus, colocamos tudo diante do Senhor. Abençoa também os enfermos. Quantos irmãos nossos queridos que estão nas camas, no leito de dor, ó Deus, estão nos hospitais. Quantos, ó Deus, tristes, abatidos. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja sobre eles, derramando aquele bálsamo que vem suavizar a dor, que vem suavizar, ó Deus, a tristeza. Ó Deus, derrama a graça. E se alguém, ó Deus, aqui participando desse momento, ó Deus, na sua casa, ó Deus, derrama a bênção e tira a tristeza e dá alegria, tira o desânimo, ó Pai, e dá aquele ânimo que vem do teu Espírito, e que tenhamos, ó Deus, um domingo abençoado pelo Senhor. É minha oração, agradecido no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Como é bom conversar com o Senhor e colocar toda a nossa aflição, todo o nosso anseio diante dele, é ou não é? E podemos descansar. Temos estudado nos domingos pela manhã, você que tem acompanhado as nossas transmissões, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é algo especial. Experiências de homens de Deus que eles passam para nós a palavra do Senhor, dizendo: há um Deus verdadeiro que se preocupa comigo e com você. Temos estudado o Salmo, já no domingo passado iniciamos o Salmo número 73. Ele anda junto com o Salmo 37, você pode ler depois com vagar os dois salmos. Esse Salmo 73 é um salmo escrito por Asaf, o líder do louvor no templo em Jerusalém. E eu tenho chamado, como muitos têm chamado esse salmo, o mal de Asaf. Como tem o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, infelizmente não tem cura o Parkinson nem o Alzheimer, o mal de Asaf, ele tem cura. Ele tem cura. E se você tem sofrido, está sofrendo com esse mal de Asaf, eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, você pode receber a cura do Senhor. A cura para o seu corpo, a cura para a sua alma, a cura para o seu espírito, quando você busca confiantemente o Senhor. E a primeira lição que nós tiramos nesse salmo já estudamos, quando lá no verso 1 ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração.
Ele começa de uma maneira empolgante, uma afirmativa: na verdade, Deus é bom. Eu queria dizer para você que nos momentos de dúvida, quando os dias estão difíceis, em meio à pandemia, em meio à dor, em meio ao desemprego, em meio a tantas coisas que nos rodeiam, diante desses testes à nossa fé, nós precisamos reafirmar a nossa confiança em Deus, dizendo: Deus, certamente, Deus, na verdade, Ele é bom. Deus é bom em todo o tempo. Mas ele lá no verso 2 e 3, ele dá uma vacilada. Ele para de olhar o grande Deus. Ele começa a olhar em sua volta. E esse é um desafio para nós também. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. E a segunda lição desses versos é que, muitas vezes, a nossa visão, a nossa mente estão nas coisas materiais, no aqui e agora. Olhamos em nossa volta, os vizinhos, as coisas que acontecem e deixamos de olhar para o Senhor. Muitas vezes, frente a essas situações difíceis, problemas, dificuldades, injustiça, e como não gostamos da injustiça e em meio à injustiça, onde está Deus? Esquecemos que há um Deus todo-poderoso e muitas vezes quase escorregamos como Asaf. Estamos, claro, enfrentando tempos difíceis, o mundo todo passa por esses momentos de pandemia, mas eu queria dizer para você: olhe para Deus. Muitas vezes, em meio à injustiça, à maldade, e aqui a tônica dele é: os justos sofrem, e parece que os ímpios não sofrem. Parece que os justos eles não prosperam, e eu olho para o ímpio, ele está prosperando, crescendo. Tudo uma visão muito humana e carnal. E ele vai chegar a uma bela conclusão ao final: há um Deus sobre todas as coisas. Eu estava prestando atenção no discurso do nosso presidente lá na Organização das Nações Unidas, no dia 22 de setembro, ele fez uma afirmação pedindo à comunidade internacional, um apelo ele fez pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. A fobia, muitas vezes, é medo exagerado. A fobia é um medo, assim, uma fobia de altura, mas nesse caso, a fobia é falta de tolerância e aversão. E o nosso presidente ele falou então à comunidade internacional: nós precisamos lutar pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia, isto é, a falta de tolerância, a aversão sobre o Cristo, sobre os cristãos. E esta declaração do nosso presidente levantou debates a respeito da existência ou não de preconceito contra os cristãos. Para alguns, não há preconceito, ninguém morre por ser cristão no Brasil. Outros acreditam que é muitas vezes uma tentativa de negar o extremismo religioso. Mas, na verdade, no mundo pessoas morrem por serem cristãs. O Vaticano comunicou que em 2019, o ano passado, cerca de 29 pessoas morreram porque não negaram a sua fé a Cristo. Em torno de 260 milhões de cristãos sofrem no mundo perseguição, qualquer tipo de violência, começando até
com uma simples opressão diária e discreta, mas sofrem. E quando nós olhamos isso, nós ficamos desanimados. Servos e servas de Deus morrendo, sofrendo. Onde está Deus? Quem sabe foi o sentimento de Asaf. E quem sabe este é o sentimento de você. E aí ele faz umas afirmativas muito aparentemente verdadeiras, mas com uma visão muito pequena do nosso Deus. Aí lá no verso 4 ele diz: os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade. A mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam até de caçoar. Eles gostam de falar coisas más. São orgulhosos, fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está nos céus. E com orgulho eles dão ordens às pessoas aqui na terra. E infelizmente o povo de Deus muitas vezes vai atrás deles e crê naquilo que eles dizem. Eles dizem e afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. E Asaf então ele termina: os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Quem sabe esta visão de Asaf é a sua visão? Quem sabe esta visão de Asaf é a sua visão? Ele está em conflito com aquilo que ele via e sentia, em contraste com a sua fé no Deus vivo. Veja o que ele diz: os ímpios desfrutam de saúde plena, não experimentam lutas em suas vidas, não é verdade? Eles se orgulham da sua riqueza, posição social, são soberbos, oprimem os mais simples, zombam não apenas dos mais pobres, mas zombam até mesmo de Deus, diz ele. Diante da prosperidade dos ímpios, ele fala: o povo de Deus se volta até para eles. Ah, irmãos e irmãs, se nós voltarmos os nossos olhos para este mundo, para as coisas que acontecem, simplesmente a nossa fé será colocada em xeque. Quantas vezes o ímpio está prosperando e nós contemplamos isso? Com bens materiais, dinheiro, saúde. E muitas vezes o crente, o salvo, o cristão, passando dificuldades, enfermo. E esse muitas vezes é o meu sentimento, o seu, sentimento de Asaf. Ele tinha tentado durante toda a sua vida ser uma pessoa boa. Ele servia a Deus no louvor, na adoração, mas ele tinha olhado em volta, baqueou. Ele vacilou e começou em volta a olhar as coisas e, sem discernimento de Deus, ele pensava algumas coisas. Eu queria, lá no verso 11, ele diz: eles dizem, não vão, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. O entendimento errado do ímpio tem de Deus. É ou não é? Deus, ele sabe todas as coisas, Deus esquadrinha o coração, Deus prova os pensamentos. Então Asaf estava fazendo uma afirmação errada. E aí, no verso 13 e 14, ele entra numa crise maior. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Outra versão diz assim: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Muitas vezes nós também pensamos assim: o que adianta eu ser um crente fiel a Deus, dizimista, um ministério
trabalhoso na igreja e parece que Deus não está olhando para mim. E Asaf teve esse sentimento. Parece que não adiantou nada. Tudo aquilo que ele via e sentia, ele chegou a uma triste conclusão. Uma conclusão equivocada, é verdade, uma conclusão errada. Mas ele estava com esse pensamento. E ele diz, então, que adiantou eu me manter fiel a Deus? E eu queria parar e pensar quando ele diz assim, aquilo que ele viu e sentiu levava ele a essa conclusão. Muitas vezes, irmãos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós enxergamos, não é aquilo que realmente existe. Quando Abacuque, lá no seu livro, no capítulo 3, ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, eu me alegrarei no Senhor. Aquilo que nós vemos e muitas vezes nós precisamos ter fé em Deus e caminhar. Há um cântico que fala, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque em mim tudo vai bem, esta paz que eu sinto a minha alma, é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olho as circunstâncias, não, só olho o seu amor, não me guio por vista alegre vou. Nós não podemos nos guiar por aquilo que nós estamos vendo. Não podemos nos guiar por aquilo que estamos sentindo, porque Jeremias diz que enganoso é o nosso coração. Não podemos nos guiar por aquilo que vemos ao nosso redor aqui no mundo. Não podemos tocar a nossa vida por aquilo que sentimos. Nosso coração é enganoso. Nós precisamos olhar para Deus. Muitas vezes nós servimos a Deus por causa das bênçãos de Deus. E se aparentemente essas bênçãos não estão sendo derramadas, se não enxergamos essas bênçãos, nós nos desviamos de Deus. Quase os nossos pés vacilam, como Asaf, quem sabe os seus pés quase têm vacilado, ou quem sabe os teus pés já vacilaram, você está prostrado no caminho, é hora de levantar, é hora de se colocar diante do Senhor, sabendo que é um Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Servir a Deus buscando os benefícios é uma visão muito mercantilista da fé. Cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo, o inimigo das nossas almas, disse a Jesus, eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Asaf estava caindo nesta armadilha de Satanás, de que os bens materiais e o sucesso são sinais da bênção de Deus. O sucesso e os bens materiais Deus nos dá, sim, mas muitas vezes somos privados do sucesso ou dos bens materiais, mas mesmo assim Deus está nos abençoando com bênçãos espirituais. Mas nós chegamos e, olhando ao nosso redor, ficamos pensando e afirmando, será que vale a pena ser crente e viver uma vida justa? Será que valeu a pena todos esses anos que eu tenho passado como crente? Olha o que está me acontecendo, o que me aconteceu, essa enfermidade e isso e aquilo. E esquecemos de contar as bênçãos. Só contamos as coisas, muitas vezes, aparentemente ruins para nós. Ele estava assim. Asaf estava assim, coração partido. Eu queria dizer para você nesta manhã, tenha cuidado para você não se tornar amargo, não se tornar amarga. Como se dissesse, eu sou íntegro, eu sou íntegra, eu sou uma crente, um crente, mas não vale a pena. Tome cuidado para não desejar, não invejar o que o outro tem. Tome cuidado. Pare de olhar para as pessoas e
Comece a olhar para Deus. Pare de ouvir os aplausos que as pessoas recebem e querer esses aplausos para você. Queria dizer para você, não se deixe contaminar, não beba esta água poluída. Não participe de tudo isso, olhe para o Senhor, que tem coisas maiores e melhores, há uma eternidade pela frente. Vigie para não escorregar, tome cuidado, fique no quase escorreguei. Mas se você escorregar, ou se você já escorregou e caiu, peça perdão e permita ser levantado pelo Senhor. E lá no verso 15 ele diz: se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Ele estava tentando entender como que as coisas acontecem, o ímpio prospera, parece que tem saúde e o cristão não. Eu tentei. Aí ele diz, porém, lá no verso 17, quando eu fui ao templo, eu entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece como acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Asaf, ele caiu em si. Ele permitiu a luz do Espírito Santo, a luz de Deus entrar no seu coração. E ele agora tem uma noção. Eu não podia compreender, ó Deus. Eu era como um animal irracional, sem entendimento. Mas daqui a pouco ele diz, eu entrei no templo e entendi. Quando somos agora privados do templo e de uma maneira mais ampla, muitas vezes somos privados de entender o Deus a quem servimos. Quando Isaías ele entrou no templo, ele viu a glória de Deus e foi purificado. O desafio para nós, Asaf, ele entra no santuário e mesmo com dúvida, mesmo quase escorregando, ele foi adorar o Senhor. Ele foi passar tempo com intimidade com Deus e com os irmãos. E como é importante isso, como é importante o culto ao Senhor, como é importante voltarmos ao templo e juntos adorarmos ao Senhor. É o desafio. Juntos como irmãos, a adoração a Deus tem esse poder. O poder de tirar de nós a mente humana, carnal e pensarmos com a mente de Cristo. Olharmos aquilo que Deus faz além do aqui e agora. Asaf, ele entrou no templo e ele entendeu. E a ideia aqui de entrar no templo é entrar na presença de Deus, que você pode fazer isso agora na sua casa. Você pode fazer isso onde você está. Entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus. No Velho Testamento, Deus estava no templo. Agora Deus, ele habita no meu coração e no seu, se você é salvo. Se você é salvo. Quando ele diz, entrei no templo, eu entendi. Quando nós entramos na presença de Deus, nós entendemos as coisas. Eu gosto de um hino muito antigo já, cujo título é Entrei no Templo. E a letra diz, entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece.
mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, sigo com Deus a cantar. Precisamos entrar muitas vezes na presença de Deus e pedir perdão. Ajoelhado diante dele, pedir perdão, aquilo que o pecado tem feito nas nossas vidas. E Deus vem e nos perdoa. Deus vem e nos liberta. Deus vem e nos dá novo ânimo. Nós precisamos entrar na presença de Deus. Precisamos entrar no templo para sermos purificados como Isaías. Precisamos voltar à normalidade, nos reunir com os nossos irmãos para adorar ao Senhor. A adoração tem esse poder de limpar a nossa alma, limpar a nossa mente e nos dar esta visão de Deus. A adoração, ela nos liberta. Satanás não quer que nós adoremos ao Senhor. Quem sabe você que tem adorado ao Senhor, tem feito, já fez parte de ministérios de adoração, de louvor, ministério no culto, tem estado abatido, triste. Queria dizer para você, olha para o Senhor, Ele liberta você. O pastor presbiteriano Tim Keller, ele escreveu um artigo combatendo o pecado com adoração. Você quer combater o pecado? Quer se desviar do pecado? Não quer escorregar nas armadilhas e nas cascas de banana que o Satanás coloca na tua vida? Adore ao Senhor. Você precisa de adoração. Você precisa de uma grandiosa adoração. Você precisa de uma adoração em prantos. Você precisa adorar ao Senhor. E ele termina vencendo a dúvida, vencendo a descrença. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão. Tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Agora, ele entra no templo, ele entra na presença de Deus e toda aquela dúvida, tudo aquilo que ele olhava ao seu redor e tirava ele do foco que era Deus, ele começa a adorar a Deus, ele é libertado e agora ele tem uma certeza. Ele vê a bondade de Deus. Ele vê como os justos, na verdade, são abençoados. Embora os ímpios atraiam admiradores para si, os justos atraem Deus para si, que é o bem maior. O destino dos justos é a glória, enquanto o destino dos ímpios é a destruição. Por isso Asaf, ele pôde declarar, Deus é o seu bem maior. Eu queria dizer para você, pare de olhar em sua volta, resmungar, reclamar, olhe para o Senhor, conte as bênçãos e você vai ver que Deus tem abençoado a sua vida. Asaf saiu do culto no santuário com a sua fé fortalecida. E o mesmo pode acontecer com você esta manhã. Saia desta gravação fortalecido porque você entrou na presença do Senhor. Participe do culto presencial, se você pode, e você vai ver que você vai sair do culto liberto de todas as armadilhas que Satanás tem colocado na sua vida. Ele saiu fortalecido. E o desejo do meu coração é que você saia fortalecido, você saia fortalecida deste momento em volta da palavra de Deus. Eu quero dizer para você, fique perto do Senhor. Mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, mesmo que você não entenda o que Deus permite que os homens estejam fazendo com você, ou fazendo no mundo com maldades e tudo mais, fique perto do Senhor. Mesmo que esteja revoltado com Ele, fique perto do Senhor.
mesmo que você não esteja sentindo, e o sentimento é enganoso, o coração do homem é, mesmo que você não esteja sentindo Deus na sua vida, fique perto dele e creia que ele é bom. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você acredite que Deus não vai intervir, participe de cultos, participe da comunhão com os irmãos, entre no templo, entre na presença do Senhor e afirme que na verdade Deus é bom, mesmo que você não esteja vendo ou sentindo a ação de Deus. E o meu desafio nessa manhã para você, faça essa afirmação de Asaf: certamente, na verdade, Deus é bom. Deus é bom. E quanto a mim, como é bom ficar perto de Deus. Como é bom ficar perto de Deus. Ter aquela comunhão íntima com Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que as armadilhas que Satanás tem colocado, visões equivocadas do mundo, possam sair da sua mente e do seu coração. E você possa olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e afirmar com certeza: certamente Deus é bom. Na verdade, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Que Deus abençoe você. Tenha um bom domingo, abençoado pelo Senhor. Participe do culto à noite, ou online ou presencial. Mas participe. Entre em comunhão com os irmãos em espírito, ou presencialmente no templo, mas participe. Fique perto de Deus. Muito embora você não possa ficar perto dos irmãos agora, fique perto do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Baixe a cabeça, coloque-se diante do Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Ó Deus, se quase escorregamos, ou se já temos escorregados, se temos estado prostrados, ó Deus, vem e levanta. Perdoa o nosso pecado, aquilo que nos afasta do Senhor. E queremos declarar como é bom estar perto do Senhor. Abençoa teus filhos e filhas que estão participando desse momento em volta da tua palavra. É minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fica com Deus.